Paz, meus amados, vocês que vão nos ouvir aqui no Facebook, tanto na página da Igreja Mosaico, quanto também no grupo nosso de casais. Nós estamos fazendo todas as segundas-feiras, às 8 horas, essas lives para a gente compartilhar um pouquinho sobre casamento, compartilhar um pouquinho sobre aquilo que pode edificar, a nossa vida, os nossos relacionamentos conjugais, de acordo com a palavra de Deus. Nós cremos que, algo poderoso, do Senhor, quando a gente se coloca diante da palavra de Deus, quando a gente se coloca diante daquilo que é o livro da vida e tem todas as porções necessárias para que a gente chegue à plenitude, dos nossos relacionamentos conjugais, da nossa criação com os nossos filhos, e que vocês possam desfrutar, dessas segundas-feiras que nós estamos colocando aqui, tanto na página quanto no nosso grupo de casais, mas palavras para que seja um verdadeiro bálsamo na sua vida, para que você possa, receber do Senhor algo que vai edificar a sua casa, o seu casamento, a criação dos seus filhos. É isso que nós desejamos para você, nesses encontros. Que nós, a paz Vanessa, minha esposa, a paz Denise, boa noite a todos que estão chegando, estão nos assistindo. Que Deus abençoe vocês. E nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante, que é a transparência no casamento, sobre a necessidade de perdão e sobre também a gente criar uma expectativa, no outro, que às vezes o outro não está preparado, não houve esse ajuste fino no casamento para que o outro pudesse, realmente entender que ele estava apto, disposto a suprir aquilo que você criou como expectativa de que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa deveria suprir na sua vida para que você encontrasse a felicidade. A maior parte dos problemas conjugais, eles se baseiam nesses 3 temas. Acúmulo de mágoas, rios de mágoas que vão se acumulando. Isso também é muito prejudicial. Pessoas que não conseguem largar o passado. Pessoas que estão se relacionando hoje, mas coisas de 10, 15, 20 anos atrás ainda são carregadas como se fossem verdades atuais no relacionamento dela. O quanto isso é prejudicial para um relacionamento, quando alguém não consegue liberar perdão. A paz, Cláudia, seja bem-vinda. A outra coisa é, aquele ideal de homem e o ideal de mulher, o que minha mãe foi, o que meu pai foi, o que eu vi como cultura, como é o ideal, como eu gostaria de ser suprido pelo meu cônjuge, como eu vou construindo um príncipe, uma princesa ideal, e a gente se depara muitas vezes com a realidade, e a realidade nos apresenta que se relacionar é uma grande dificuldade. E aí, essa expectativa que eu criei de forma exacerbada, essa expectativa que eu, não coloquei na medida certa, isso vai gerar um desgaste no casamento, e a gente precisa aprender a corrigir o rumo. Então, a ausência de perdão, você criar expectativas demasiadas no seu cônjuge, e você também, não liberar na vida do outro, esse amor genuíno, poderoso. Isso são coisas que dão problema no casamento. Nós vamos ler um texto aqui na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, vai ser a base do nosso texto hoje, lembrando que o que a gente está fazendo aqui não é uma pregação, tá bom? A gente está compartilhando algo, então não é aqui algo para a gente liberar uma pregação, mas é para trazer compreensão, é para trazer reflexão, é para você ouvir, refletir, verificar em qual área você precisa ajustar,
sabe, confiar que a palavra de Deus é verdade, exercer isso na sua casa, para que você possa ser completamente suprido em todas as áreas do seu casamento. Sabe, é esse o trabalho que nós vamos desenvolver. Sabe, aquele trabalho do arroz com feijão que muitas vezes é deixado de lado. Por muitas vezes a gente vai para uma igreja e a gente recebe uma grande pregação. Sai de lá emocionalmente muito consolidado. Mas aquilo não é arroz e feijão para a gente. Sabe, aquilo é o churrasco na melhor churrascaria que você frequenta na sua cidade. Sabe, aquilo que você faz uma vez no ano. Sabe, e aquilo não traz fonte necessária para suprir o que você precisa se alimentar para o seu casamento ser um casamento pleno ao longo da jornada da sua vida. E não só em uma etapa, em um dia, em uma semana. Sabe, a palavra do Senhor diz então em Hebreus 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Sabe, a palavra do Senhor diz que nós deixamos brotar em nós raízes de amargura e que essas raízes de amargura têm o poder de contaminar quem está em volta de nós. Essas raízes de amargura que nós deixamos ser estabelecidas no solo do nosso coração têm poder de contaminar o ambiente em que nós estamos inseridos, o ambiente da nossa casa, da nossa família, o ambiente do nosso trabalho, o ambiente onde a gente se insere. Sabe, pode ser drasticamente, profundamente atingido quando nós deixamos brotar raízes de amargura. Sabe, e é isso que nós vamos orar antes de nós compartilharmos um pouco. Sabe, para que toda raiz de amargura seja retirada do seu coração. Que toda raiz de amargura, que todo sentimento que te puxa para baixo, que não te faz ou que não deixa você olhar para o futuro, mas te aprisiona no passado. Sabe, que faz você se limitar por aquilo que você criou de expectativa no seu cônjuge e faz você ser bloqueado de amar ele como um ser humano do jeito que ele é, que possa ser retirado da sua vida. Sabe, que você possa construir relacionamentos, sabe, compreendendo, tendo seus ouvidos espirituais alertas sobre essas raízes de amargura que tem um potencial ofensivo na sua casa, para o ambiente que você vive, de causar tumulto, tribulação e por muitas vezes levar à morte dos relacionamentos. Sabe, que você possa aprender a cessar isso, dar um basta. Sabe, que você possa aprender a decidir, a andar por fé. Andar por fé significa você, sabe, não enxergar aquilo que os seus olhos naturais veem. Sabe, a fé traz bom senso, mas a fé, ela é aquilo que a gente não consegue enxergar. Ter fé para Jesus não era pular do pináculo do templo, acreditando que mesmo ele sendo Deus, anjos iriam salvá-lo. Sabe, porque essa fé que não gera em você bom senso, que você faz qualquer loucura no nome de Deus, sabe, essa fé, na verdade, é mandinga. Sabe, isso não é a fé que te impulsiona para a vitória. A fé que te impulsiona para a vitória te faz fazer avaliações interiores e do ambiente exterior. E com essas avaliações, o bom senso faz você caminhar através daquilo que naturalmente deva ser correto ser realizado, crendo que Deus tem preparado o melhor no seu casamento. Sabe, por muitas vezes, sabe, Jesus nos ensina com relação ao bom senso. Quando ele fala, por exemplo, do solo do nosso coração, e ele diz que a palavra de Deus pode cair, sabe, em locais de espinho, sabe, ali o bom senso está mandando, ele está dizendo, olha, o solo do nosso coração está precisando capinar. Sabe, aquele solo que ele está dizendo está precisando tirar os espinhos. Não é fazer um círculo de oração em volta. Sabe, tem horas que não é orar. O bom senso diz que você
tem que realizar algo, que você é que tem que ser impulsionado por fé, crendo que fazer o certo no seu casamento vai proporcionar a ação divina, vai proporcionar o liberar de Deus no seu casamento. Mas como isso? Sabe, se seu marido ou sua esposa tem, sabe, determinados comportamentos que você não deseja, se você não pagar o preço do amor, da entrega, se você tudo revidar, sabe, num ambiente que se torna um ambiente de profunda disputa no seu relacionamento, sabe, por mais que você ache que tenha razão, mas o bom senso diz que aonde dois não querem brigar, sabe, se um diz que não briga, não há briga. Sabe, se você não pagar o preço do bom senso, sabe, vivendo por aquilo que você acha que tem razão, sabe, ou vivendo, brigando com ele ou com ela e indo para o quarto orar, você não está vivendo a espiritualidade de Jesus. Sabe, Jesus, ele não foi para o quarto orar para que nós fôssemos salvos. Ele andou até a cruz e pagou um preço de morte para a nossa salvação. Sabe, é assim que a gente deve viver a vida cristã. Sabe, é focada na realidade. Jesus, ele disse, olha, se você não calcular a torre que você está construindo, essa torre vai dar errada. Você vai passar vergonha. Você não vai ter recurso para concluir a torre. Sabe, se você não firmar a sua casa na rocha, sabe, a sua casa vai cair, vai vir a tempestade. Então é bom senso. Sabe, você tem que aprender a viver por uma espiritualidade que traz bom senso. E não uma espiritualidade que faz você o tempo inteiro buscar pináculos do tempo para se jogar. E você, por muitas vezes, tem feito isso na sua relação conjugal. Essa coisa de entregar a Deus é muito bonito, mas você vai ficar entregando a Deus, e o seu casamento não vai ser modificado. A paz, Mário, seja bem-vindo. Sabe, mas você vai ver o poder da ação de Deus quando você anda por princípio, estabelecidos pelo bom senso. Sabe, porque a palavra de Deus é verdade, é espírito, é vida, é o liberar do fluir de Deus disponível para nós. Sabe, e você começa a praticá-la por bom senso. Se eu creio que Jesus é real, que a palavra de Deus está escrita aqui, eu a pratico porque eu tenho bom senso, porque é Deus que escreveu, e Ele escreveu o manual da vida, Ele me construiu, Ele sabe o melhor para mim. Então é bom senso para todo aquele que é cristão praticar a sua palavra. Sabe, quando eu pratico a palavra dele, exercendo perdão, quando eu não crio expectativas em ser humano nenhum, mas crio expectativa no Senhor, sabe, e quando eu estou sempre focado no alvo, a palavra de Deus manda a gente ficar focado no alvo que é Cristo. Sabe, o nosso alvo é Cristo. Sabe, a gente não deve ficar olhando para trás. Nós não somos o povo que ficamos lambendo ferida. E lamber ferida em relacionamento, sabe, é algo muito destrutivo para vocês. A palavra do Senhor está dizendo, não deixe brotar em vós raízes de amargura. Sabe, casamentos são desfeitos porque as pessoas são completamente contaminadas por essas três coisas que eu acabei de falar para vocês. Sabe, raízes de amargura se estabelecem aonde o casamento vai morrendo aos poucos. E em um determinado momento, sabe, o divórcio, que não é princípio da palavra de Deus, acaba sendo o único caminho. Sabe, mas nós não somos aqueles que cremos no divórcio. Nós somos aqueles que estabelecemos como princípio que o casamento, ele é até que a morte nos separe. Só que até que a morte nos separe é muito tempo para a gente ficar perdendo o nosso tempo, sabe, se desgastando com coisas que nós podemos aprender a conviver, a entregando ao Senhor, sabe, e aprendendo com o que está na palavra, sabe, que nós devemos então viver uma vida em plenitude com aquilo que o Senhor escreveu para nós e nos ensinou. Sabe, então a primeira coisa que eu queria que você tivesse claro, que o seu casamento, para ser frutífero, para você restabelecer conexão, você precisa parar de lamber ferida. Você precisa, sabe, aprender a liberar perdão. Sabe, não porque você é bondoso, não porque você, sabe, é alguém absolutamente altruísta, mas é porque é uma decisão sensata. Porque o perdão, ele não aprisiona o seu cônjuge, ele aprisiona você. Por muitas vezes, aquilo que o seu cônjuge fez errado com você,
ele já está absolutamente livre, ele já está vivendo livre da culpa, ele já está vivendo livre do constrangimento, mas você está ainda contaminada, porque você não foi sensata, porque você, homem, não foi sensato, porque você, mulher, não foi sensata, e você está lambendo ferida, e esse lamber ferida nunca cicatriza os seus machucados, sabe? E as raízes de amargura vão penetrando cada vez mais, sabe, no seu íntimo, no seu interior, e vão provocando um completo desarranjar das suas emoções. E na primeira vez que o seu cônjuge erra em qualquer área da vida dele, porque ele vai errar, porque ele é ser humano, porque ele vai praticar outros erros, porque é assim, a vida é assim. O ajuste do amor está na complementação e da aceitação do indivíduo como ser humano. E todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas quando a raiz da amargura, a ausência de perdão, está estabelecida no seu casamento, a primeira seta do inimigo que vai vir e vai bombardear sua mente é aquilo que te feriu lá atrás. Sabe, é um sangramento que não para de jorrar. Sabe, é uma ferida exposta, anos e anos, a ferida exposta, e você sangrando. Sabe, porque você não está sendo sensato, porque você não entregou, sabe, nesse ato, que é viver por fé. Eu, de forma sensata, equilibrada, racional, eu vou decidir no meu coração perdoar, eu vou terminar o ciclo do meu passado, independente do que foi feito, independente do tamanho da mágoa que foi realizada. Se eu estou com ele hoje, o passado foi apagado para Jesus, então para mim também vai ser. Sabe, e só com essa decisão, eu preciso aprender a perdoar, é que o seu coração vai estar apto para Deus poder gerar essa transformação. Se você não der acesso a Deus no seu coração, se você não liberar Ele, se você ficar falando que você não é capaz de liberar perdão, se você ficar falando que ninguém perdoa aquilo que aconteceu, sabe, que você até voltou, mas você não esquece, porque aquilo não se esquece. Se você ficar colocando isso na sua mente, eu queria te dizer que é o diabo falando na sua mente. Sabe, o diabo quer lembrar das impotencialidades do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Mas Jesus diz, sabe, quando nós confessamos que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele apagou todos os nossos pecados. Sabe, se você que é pecador, sabe, recebeu o perdão, você não tem direito de guardar, sabe, de não liberar perdão na vida dos outros. Sabe, perdão não deixa a gente bobo, deixa a gente mais inteligente. Porque quando a gente libera o perdão, a gente tira as raízes de amargura que nos afundam, por muitas vezes na depressão, em angústias, em processos angustiantes, em processos de ansiedade. Porque a gente nunca está em paz conosco mesmo. A gente está sempre com uma pulga atrás da orelha. A gente está sempre com a ferida aberta. Sabe, com aquilo que nos incomoda. E nunca vai parar de incomodar se você não decidir de maneira não emotiva. Sabe, não para agradar ninguém, mas para você se libertar desse jugo, desse fardo, de andar com uma ferida exposta, de andar com um ciclo que não foi terminado. Sabe, que hoje você possa decidir, sabe, por liberar perdão sobre o seu cônjuge, se em algum momento da sua vida, se em algum momento do seu casamento, eu queria te dizer que é muito provável que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, em algum momento da sua vida, tenha gerado algum tipo de raiz de amargura em você. Sabe, mas hoje você tem que sair daqui com essa decisão, com esse firme propósito. Sabe, nós viramos uma página, nós viramos um ciclo. Eu estou olhando para o alvo. A cada dia eu vou orar por ele, por ela, para que seja mais parecido com Cristo. Sabe, eu tenho um casamento. Sabe, desse casamento pode ter tido filhos. E é nisso que eu foco, porque eu sou exemplo para minha casa, para minha família. E nós vamos formar uma unidade. Nós somos um só no Senhor. E eu não vou olhar para os defeitos, mas eu vou olhar para os potenciais que ele também tem, que ela também tem. Porque nós somos assim, humanos, cheios de potenciais, mas cheios de defeitos. Mas que você possa aprender a liberar perdão. Sabe, outro problema muito comum no casamento
é o tamanho da expectativa que eu coloco na hora de casar. Sabe, por muitas vezes eu observo na minha casa um modelo de mãe, um modelo de pai, sabe, ou eu crio uma visão de um super-herói, sabe, de uma super-mãe, de um super-pai, e agora eu vou reproduzir, eu quero isso. E aí eu jogo o peso dessa responsabilidade para o meu marido, para minha esposa. Sabe, agora eu jogo esse peso, sabe, que ela comece o casamento cozinhando como a minha mãe. Que ela seja, sabe, o pai que o meu pai foi. Sabe, e isso não é real. Boa noite, Lima Rodrigues. A graça e a paz, seja bem-vindo. E isso não é real. Sabe, mas por outro lado, sabe, tem pais e mães que são péssimos exemplos. Sabe, que não foram iluminados pela palavra do Senhor e deram péssimos exemplos ao longo da trajetória, da jornada. E aí você joga para o seu cônjuge a responsabilidade de dizer para ele que não aceita nada que se pareça com aquilo. E isso também traz muitos problemas. Tem gente que casa para ser livre, mas eu queria te dizer que casamento é uma liberdade vigiada, porque você assumiu, disse que quer ser uma só carne com o outro, e agora são duas pessoas que pensam diferente. Agora você vai ter que dar satisfação ao outro. Agora você é uma só carne com ele. Então aquele que busca no casamento liberdade criou uma expectativa de que ia sair, sabe, às vezes de um processo paternal, sabe, de um processo de criação familiar, que era uma escravidão, sabe, e agora ele vai para um outro local, que ele precisa dar satisfação, e isso cria constrangimento, isso cria problema, e o outro não tem nada a ver com isso. O problema está em nós, no tamanho da expectativa que eu criei, nas marcas que foram colocadas em mim, e que o outro não vivenciou. Sabe, as falhas do outro podem ser parecidas, mas não são as mesmas. E você tem que aprender a se desvincular das marcas, das feridas que os seus pais, que aqueles que foram referências para vocês, sabe, colocaram em vocês e que agora vocês ou querem reproduzir de maneira fidedigna. Eu quero uma mãe como a minha. E agora eu vou buscar na minha esposa alguém que passe, lave, cozinhe e cuide de mim. Sabe, ou eu vou colocar no meu esposo o super-herói, aquele que vai ser o guardião. E aí qualquer confusão na rua, eu coloco meu esposo lá e boto ele para ser cristão no meio da briga. Aí fica difícil. Sabe, se você não guardar, se você, porventura, alguém, você esposa, alguém mexer com você, e você o tempo inteiro falar, fui na rua, fulano mexeu comigo, ciclano mexeu comigo, isso daí vai dar confusão. Sabe, são coisas que você precisa aprender. Sabe, são coisas que nós precisamos aprender. Porque eu estou aqui falando da palavra. Sabe, então eu preciso aprender também. Sabe, eu preciso aprender a cuidar da minha esposa está ouvindo a live. Sabe, ela precisa aprender a cuidar de mim. E a gente vai exercitando sempre com base na palavra. Sabe, sempre buscando aqui como fundamento. Sabe, fundamento daquilo que a gente tem construído como família. Fundamento daquilo que a gente quer deixar como imagem de casamento, de relacionamento para os nossos filhos. Ninguém é perfeito. Eu não estou chamando você para ser perfeito, mas eu estou chamando você para viver uma vida mais tranquila, mais apaziguada. Sabe, aonde as expectativas estão colocadas no local certo. Eu só coloco expectativa em Deus. Sabe, e eu busco fazer com maturidade. Sabe, de forma serena. Praticar com bastante realidade na minha vida, sem essa questão de uma espiritualidade louca. Eu quero fazer o certo porque é certo, eu quero fazer a palavra porque a palavra, para mim, é o bálsamo que renova as minhas forças, e eu a pratico. Sabe, ir praticando, tudo vai se ajustando, porque nós somos aqueles que andamos por fé. Sabe, que você possa ser assim no seu casamento. Que você possa aprender a liberar perdão sobre a vida do seu esposo. E que você possa atirar toda expectativa que você possa ter nele. O seu esposo vai trazer problema para você. Sabe, o seu esposo, em algum momento da vida de vocês como casal, sabe, ele vai te frustrar. Sabe, ele não vai ser perfeito o tempo inteiro, por mais de Deus que ele seja.
Sabe, por mais santo que você possa ter colocado na cabeça dele, ele não foi para o céu ainda. Ele é homem. Sabe, e como homem, ele vai falhar. E você vai ter que ser apta a ser amoroso, amorosa com o seu esposo. E você amoroso com a sua esposa. Sabe, que você possa aprender isso. Nós é que criamos expectativas que vão levar o nosso casamento para um processo de desgaste. Nós é que construímos um príncipe no cavalo branco, ou a princesa Rapunzel do Evangelho. Sabe, nós é que vamos criando, sabe, arquétipos humanos que são impraticáveis. Sabe, viver em casal é desafiador. Sabe, esses arquétipos, esses modelos que a gente só vê em filme. Sabe, esses modelos não são praticáveis. Esses modelos que por muitas vezes nós vemos inclusive homens e mulheres de Deus querendo ensinar para você, tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E você vai falar assim, mas eu também sou de Deus e na minha casa tem problema. Sabe, se você pudesse me conhecer, você vai ver que na minha casa é tudo normal igual a sua. Às vezes meus filhos discutem, às vezes eu tenho posições que eu não alinho com a minha esposa. É normal. A paz, Raquel, seja bem-vinda. Sabe, mas é o amor que vai nos unindo. A gente ensina o amor, a gente ensina a renúncia, mas não há perfeição. Não há perfeição. O grande problema é que tem homens e mulheres de Deus que estão querendo se apresentar como esse modelo de perfeição para você. E uma hora você começa a perceber que não cabe em você. E eu estou querendo dizer para você absolutamente o contrário. Respeite a sua humanidade. Respeite a sua humanidade. É muito importante você respeitar a sua humanidade, sabe? E você respeitar a humanidade do seu esposo. Não cria a ideia de que o pastor fulano, na casa dele, não é perfeita. Na casa dele tem filho que vai ao banheiro, sabe? Tem filho que, sabe, faz piada indesejada. É assim na casa de todo mundo que tem filho. Uns filhos são mais calmos, outros mais agitados. É o mesmo amor. É assim que Jesus diz. Jesus era tão sóbrio. Sabe que ele explica pra gente lá na parábola do filho pródigo. Ele diz assim, na casa de um pai amoroso, tem drama. Tem um filho que, sabe, tem problema com a sua identidade. Sabe, ele vai agora buscar se satisfazer porque ele não encontra satisfação ao lado do pai. Ele vai buscar num ato consumista, exacerbado. Sabe, eu quero ter, eu quero possuir, eu quero tocar, eu quero me esbanjar. Sabe, problema de identidade. E o filho pródigo sai. Sabe, na casa de um pai amoroso. Sabe, e agora fica um filho também com problema de identidade. Que ele não se vê filho, mas ele se vê empregado. Ele está do lado do pai, mas ele não consegue ver a identidade de filho. E na casa de um pai amoroso, que simbolizava o Senhor Jesus. Sabe, ele diz que mesmo quando a gente trata com amor, sabe, os filhos podem ter problemas. Sabe, às vezes não tem nada a ver conosco, mas a gente tem vergonha de mostrar aos nossos filhos. Sabe, porque nós criamos essa falsa ilusão de que, eu sou de Deus, meu filho, então vai para o céu. Sabe, vai para o céu, porque você está querendo ser anjo. Sabe, e eu não, eu sou humano. Sabe, Jesus diz claramente, essa geração não sabe o que quer, é só olhar Mateus 11. Sabe, João Batista veio, sabe, com uma marcha fúnebre, com uma música fúnebre, com uma palavra dura e ninguém chorou. Sabe, eu venho pregando as boas novas com alegria e eles estão dizendo que eu, sabe, me assento na roda dos escarnecedores, que eu sou comilão e beberrão. Jesus está falando, essas pessoas não amadureceram, elas não entenderam que ser humano é ser humano. Elas vivem uma espiritualidade querendo ser anjos, querendo ser algo que não está disponível para vocês. Jesus dizendo que não fui fruto do pecado. E isso, muitas mulheres se libertam, só querem casar para poder sair, para poder, sabe, ter uma vida sexual ativa e vai haver frustração. Sabe, mas Jesus estava ali dizendo, eu
que não sou fruto do pecado. Eu chorei gotas de sangue para cumprir o propósito. Eu sofri como homem para cumprir o propósito. Você ainda tem que lutar contra o pecado. Você recebeu o poder, porque a minha justiça foi colocada em você. Mas existe uma guerra. Paulo fala, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço. O mal que eu não gostaria às vezes pratico. Sabe, nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus. E tem gente ensinando algo que é impraticável. Algo que não é real para ser vivido. E estragando casamentos. Porque a pessoa vai escutar aquilo e ela chega em casa e vê assim, meu marido não tem jeito. Minha esposa não tem jeito. Porque é muito distante do que é ser humano. Sabe, ser humano, sabe, é viver uma vida de acordo com a nossa capacidade de viver. A gente não pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não está disponível para nos dar. Sabe, que você possa ter essa visão espiritual. O seu cônjuge, ele não é pedra de tropeço no seu ministério. Sabe, se ainda ele não está no mesmo nível de comprometimento com você, sabe, creia que ele vai, sabe, ser poderoso na sua vida para você amar, sabe, de uma maneira sobrenatural. Porque por muitas vezes o diabo vai falar no seu ouvido, sabe, que ele está te atrapalhando. E você vai ter que aprender a andar com amor, de sacrificar por muitas vezes, sabe, tempo do seu chamado, minutos que você poderia estar fazendo e que, sabe, às vezes o seu cônjuge que poderia estar contigo, para você se dedicar ao amor, aonde você não vai receber nada em troca, apenas satisfazer aquele que é uma só carne com você. Sabe, é precioso demais quando a gente amadurece e quando a gente faz aquilo que está disponível para... Mas você não conhece o meu marido. Irmãos, só quem me conhece é minha esposa. Eu estou aqui, sabe, talvez eu não tenha nenhum vício, não tenha nenhum problema assim exacerbado, sabe, mas eu sou ser humano, às vezes eu empaco igual burro, sabe, em coisas, às vezes eu sou teimoso, e aí no outro dia eu tenho que pedir perdão pela minha teimosia, porque eu sou humano. Ou você é diferente de mim? Sabe, ou você é extraterrestre? Sabe, que você possa aprender que a vida cristã é assim, é uma vida da simplicidade, é sempre olhando pela palavra. O problema é que a gente não gosta da palavra. O problema é que a gente não gosta de ler a Bíblia. O problema é que a gente não tem afeição pela Bíblia. E a gente gosta do ungido especial. Alguém que vai ter o toque de Midas. Alguém que vai ser o macumbeiro gospel que vai tocar em mim, sabe? E vai mudar toda a minha história. A gente não vê isso no Evangelho. Sabe, a gente não vê isso no Evangelho. O Evangelho é poder para transformar a sua vida. É a palavra, é o verbo que encarnou. É Jesus. Sabe, quando nós pregamos Jesus na base do amor, isso é poder para te transformar. Agora em mim, sabe, quando a gente vê a oração com imposição de mãos, é para transferência de unção ministerial. Paulo fazia, e curar enfermos. Sabe, esse negócio de vir aqui que eu tenho uma oração especial para o seu casamento. Sabe, eu tenho uma oração especial para abrir porta de emprego. A gente ora, sabe, a gente crê, mas não vai você estudar não, para ter um emprego melhor. Não vai você não colocar a cabeça no lugar e não dar atenção para sua esposa não, para ver se a serpente não vai entrar na sua casa. Sabe, que nós possamos ser aqueles que vivemos um evangelho da simplicidade, da realidade. Você foi colocado diante de uma mulher que é de Deus, foi Deus que preparou para você. Sabe, mulher, foi Deus que preparou esse homem para você. Sabe, Jesus, ele tratava com autoridade, sabe, de uma maneira muito especial. Ele sabia que a autoridade era muito importante. Não autoritarismo, mas autoridade. Ele, quando encontra o centurião humano, sabe, ele fala algo poderoso. Ele reconhece que o centurião romano sabia sobre a autoridade, porque ele vivia numa escala militar. Sabe, e ele fala, sabe, então eu nem vou na casa, como eu sei que você reconhece, eu vou orar daqui, e seu servo vai ser curado. Sabe, tem gente que não reconhece a posição de autoridade do marido. Sabe, tem gente que não quer reconhecer o quanto que isso é guardião do casamento, a posição de autoridade e não de autoritarismo. Sabe, alguém que tem autoridade na obra de Deus, quem não sabe lidar com a autoridade não prospera. Não prospera.
Sabe, eu não estou falando de autoritário, porque o autoritário não faz no nome de Deus. Sabe, alguém que vem dar chicotada em você, achando que é o faraó da igreja, esse não é autoridade perante a Deus, porque Jesus não deu chicotada em ninguém. Sabe, é só você pensar como Jesus fazia, mas se tem alguém se dedicando em amor a você, entregando uma palavra abençoadora na sua vida, se você não respeita a autoridade, sabe, amém, Dalva, que Deus abençoe você. Se você não respeita a autoridade espiritual, você está, sabe, num grave problema espiritual na sua vida. Sabe, respeita a autoridade, faz bem para você, é proteção. Jesus nunca vai te dar autoridade se você não souber andar debaixo de uma autoridade. Sabe, a vida é assim, é simples. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quiser ser grande, seja servo. Sabe, a vida cristã é assim. Se você quer um casamento abençoado, paga o preço de amar primeiro. Sabe, paga o preço de dar o primeiro passo do perdão. Paga o preço de abaixar a sua expectativa. Paga o preço de construir coisas que ninguém disse para você que era para você ter construído e que você colocou no nome de Deus, algo que só estava no seu coração. Sabe, muito cuidado. Tem gente que fala assim, sabe, eu vou orar por aquilo que está no seu coração. É muito bonito. Mas a Bíblia diz para a gente que o nosso coração é enganoso. O que está no seu coração, você tem que olhar se está na palavra. Não adianta, não tem jeito. O que eu prego aqui, você tem que ver se está na palavra. Não tem jeito. Você pode ter alguém como facilitador da sua vida espiritual. Como alguém que sabe, que traz uma compreensão, porque isso é ministério. Ministério é para a edificação dos santos. É para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é para sair por aí, não. Sabe, igual gente faz a gente que não tem um discípulo, ninguém acompanha e sai por aí dizendo que é pregador itinerante. Tem nada contra não, mas você não vê aonde que está na Bíblia isso. Sabe, alguém que cobra para pregar, não tem igreja, não tem discípulo e fica pregando por aí. Aonde? Eu vi a Paulo viajando para fazer o quê? 6 meses num lugar, formava igreja. Depois ficava 1 ano e 3 meses em outro, construir igreja. E o grande pregador era quem surgia lá, eram os discípulos de Paulo. Sabe, e é assim que é a igreja construída. E aí você bate palma para o cara que chega lá, sabe, não sei lá da onde. É por isso que eu faço projetos. Você está aqui na live de casal comigo, você vai ficar aqui comigo um tempo, 2, 3 meses. Porque a palavra precisa entrar no seu coração. Você precisa saber quem eu sou. A gente precisa se relacionar. Ou pela internet, ou presencialmente. Tem que ter relacionamento. Igreja sem relacionamento, sabe, não é igreja. Não é igreja. Sabe, eu já não estou falando nem mais sobre casamento. Mas tudo que eu estou falando serve para casamento. Casamento sem relacionamento não é casamento. Sabe, quando já não tem mais olhar no olho. Sabe, quando não tem mais aquela coisa de sentar para almoçar. Tem horas que está tão ruim o relacionamento que nem briga tem mais. Sabe, já está tão cansado o casamento que nem a briga. Sabe, que em algum momento aquilo era um ponto de contato. Sabe, porque dá prazer até em reconciliar quando se briga. Sabe, já se perdeu, já se esvaziou. Sabe, mas Deus tem porção para o seu casamento. Sabe, Deus tem novidade de vida para você, mas você precisa andar de acordo com a palavra. Você precisa dar o primeiro passo. Não espere que o outro vai fazer aquilo que ele não está recebendo como iluminação, aquilo que ele não está recebendo como porção da palavra. É você que tem que caminhar para dar. Sabe, se Deus está falando com você nessa live que você precisa ajustar alguma coisa, que você precisa ter mais paciência, que você precisa demonstrar os frutos do Espírito no seu casamento, que você precisa deixar seu marido liderar, que você precisa deixar de ser tirando na sua casa, marido, porque a sua esposa é ajudadora, ela não é escrava, sabe, e não tem nada a ver ser ajudadora. A ajudadora é alguém que tem o mesmo grau de hierarquia seu, mas que é muito perceptível, não é perceptível a palavra,
mas é que ela é muito, como é que eu posso dizer, espiritualizada. Ela que traz direção para você, porque a mulher sabe edificar o lar. Ela tem percepções que o homem não tem. Ela pesca coisas que o homem não pesca. E aquilo se complementa. O homem não, ele forja a vitória. O homem é aquele que foi colocado nele a coisa da conquista. Sabe? E aquilo vai se completando. Não há superioridade, mas há ajuste no amor. Sabe, você que está ouvindo a live, não é ninguém que precisa ouvir isso. Não é seu marido, não é sua esposa que precisa ver isso, é você que precisa ouvir. Sabe, Deus separou esse tempo para você estar aqui comigo. Sabe, que você possa fazer isso como prática, começar hoje. Sabe, você deve orar pelo seu casamento. Mas oração, você precisa entregar a Deus o que é de Deus e praticar aquilo que a palavra diz que é prática, porque quem ama Jesus pratica as palavras dele. É hora de você liberar perdão. É hora de você pedir perdão. É hora de você amar, mas ele nem olha para mim. Faz uma comida deliciosa para ele. Sabe, dá um jeito dele se sentir amado. Procura olhar no olho dela, marido. Se você fez algo, sabe, que trouxe o seu casamento para uma linha de derrota, olha no olho dela. Busca o olhar dela. Presenteia ela, faz um carinho. Não faz e busca sexualidade. Sabe, para a mulher, a sexualidade é consequência do carinho. Sabe, o homem não. O homem encostou no cotovelo e pensa em sexo. Mas a mulher não é assim. Sabe, que você possa ter discernimento para viver uma vida com bom senso. Eu vejo muitos cristãos inebriados pela falta de bom senso, inebriados por uma espiritualidade que não leva a nada a ninguém. As pessoas estão pulando por libertação, pulando, sei lá por quê, mas não estão olhando para dentro de casa. Sabe, filhos que não estão sendo conduzidos da forma correta, porque a pessoa não tem tempo para se relacionar com os filhos. Porque a pessoa botou que a obra de Deus é exterior, mas a obra de Deus é aqui, ó. Quando a obra de Deus está estabelecida aqui, vai jorrar na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. Vai jorrar onde você estiver. Sabe, que você tenha discernimento espiritual. Você precisa resgatar o seu casamento. Tem gente que, sabe, tem um casamento que ficou frio. Você precisa resgatar isso. É de Deus. Em algum momento você experimentou de coisa preciosa. Sabe, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar confiança para quem perdeu a confiança em você. Você precisa dar amor para quem não se sente mais amado. Sabe, você vai transformar. Porque quando Jesus vê que o meu filho está praticando as minhas palavras, e quando ele vê, o meu filho me ama, sabe, a palavra diz, sabe, que você não estará mais sozinho, que ele estará com você, porque tudo que é de Deus na nova aliança só é construído quando você caminha com ele na base do amor. Sabe, poder não é sinal de Deus. Como que eu vou dizer para isso? Para pessoas que vão para a igreja para fazer Jesus de Papai Noel gospel. Como que eu vou pregar Mateus 7, quando Jesus diz, muitos curarão no meu nome, muitos farão prodígios no meu nome, mas eu não os conheço. Ele está dizendo a mesma coisa que Moisés experimentou quando ele foi com Faraó. E os magos de Faraó também faziam a vara virar cobra e a cobra virar vara. Sabe, poder, ele está disponível para quem é de Deus e para aqueles que também, sabe, praticam outros tipos de religiosidade. Sabe, o poder, ele está disponível. O diabo tem poder. Ele aprisiona muita gente com poder. Mas o diabo não consegue amar. Sabe, o diabo não se entregou para que você não fosse para o inferno. Pelo contrário, ele quis ser igual a Deus para que você fosse para o inferno. Ele quis,
sabe, ser glorioso para que você fosse para o inferno. E Jesus, sabe, deixando, sabe, de querer ser como Deus, se esvaziando daquele que ele tinha direito, ele esteve entre nós e pagou um preço altíssimo, doloroso, de morte de cruz, para que nós que não merecêssemos, que não merecíamos e que não merecemos, pudéssemos ter uma vida em abundância. Que você possa ter um casamento em abundância, que você possa ter um casamento, sabe, cristão genuíno. Poder não é marca de Deus. Jesus fala, sabe, em João 17, quando ele vai orar pelos discípulos, lê lá se eu estou falando a verdade. Ele diz, os meus discípulos serão reconhecidos pelo amor. Vê se não está escrito. Seja cristão bereano. Pergunta se Jesus escreveu, os meus discípulos vão ser reconhecidos pelo rodopio. Pergunta se os meus discípulos vão ser reconhecidos pela unção do riso. Pergunta se os meus discípulos serão reconhecidos porque eram discípulos do Thanos. Sabe, aquele que tem os anéis do desenho lá, que eu esqueci o nome. Aquele super poderoso. Não. Os meus discípulos são aqueles pequeninos que vão andar praticando a palavra e que muitos, inclusive, vão sofrer perseguição como eu sofri, que vão ser chamados de tolos por perdoar, que o mundo não vai entender por que valoriza tanto o casamento, por que não chuta o balde de vez, por que mantém-se sofrendo, mesmo diante da vergonha que já sofreu. Sabe, os meus discípulos são aqueles que perseveram no amor. Você precisa decidir de quem você é discípulo. Você é discípulo de quem? De Faraó, cheio de poder e com pouca realidade de amor? Você é discípulo de Thanos, cheio de poder, dando pirueta, cambalhota, fazendo o púlpito num verdadeiro palco de circo? Ou você é discípulo do amor, que se coloca na brecha, paga o preço, entrega a sua vida para estabelecer verdadeiras comunidades de Cristo. E a primeira comunidade de Cristo que precisa ser estabelecida é o seu casamento, é a sua família. Porque ali é a nossa primeira igreja, é a nossa primeira comunhão. Ali é o local em que você deve ter todas as suas atenções voltadas. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua família está destruída. Não adianta você dizer que tem ministério e seus filhos estarem aí jogados. Sabe, eu tinha uma irmã que eu sempre gosto de usar o exemplo. Quando ela me escuta falando isso, ela deve, sabe, falar muito mal de mim. Tomara que não, ela é irmã abençoada, não fala não. Deus que me perdoe falar isso, mas eu nunca usei o nome dela. Mas ela tinha filhos com problemas. Todos os filhos dela com problemas. Problemas com droga, problemas de várias montas. E ela um dia ia na Igreja da Graça. No outro dia, na Igreja fulano de tal. Outro dia, na Igreja Videira. Outro dia, na Igreja não sei o que, Sara Nossa Terra. Outro dia, na Igreja... Mas cadê o tempo para ela cuidar da família? Ciclo de oração, não perdia uma. Olha, pezinho de fogo. Mas ela não entendeu que o bom senso, nessa hora, é capinar o terreno. Sabe, tem hora que é hora de orar. E tem hora que é hora de botar a mão no arado, limpar o terreno e plantar, regar, porque quem dá crescimento é o Senhor. Sabe, que você possa escrever, se você quer que eu ore pela sua família, se você tem algum pedido específico de oração, para eu estar orando por você. E nós vamos terminar logo depois da oração. Se você não tiver nenhum pedido específico, sabe, eu vou estar orando de forma geral, pelos grupos, em todos os estados do Brasil, pelas nossas famílias. E vamos orar pelo nosso país também, porque 7 de setembro, independente de quem você vota, independente de qual é o seu político favorito,
7 de setembro a gente tem que ter um posicionamento, vou orar, Raquel, sobre nossas liberdades. Sabe, a gente não pode abdicar das nossas liberdades. Ser de Jesus é pregar transformação, é pregar arrependimento. Se nós não tivermos cuidados, daqui a pouco pregar Jesus vai ser um problema. Porque vão botar uma lei que não existe mais pecado. E aí, para a gente pregar transformação, a gente vai estar contrariando a lei. E a gente vai sair preso dos púlpitos. Porque a gente pregou que nós somos pecadores e que precisamos de Cristo para a transformação. Sem liberdade não há democracia. E eu não estou falando de partido político. Eu estou falando de liberdade. Sabe, eu não posso ter o direito de falar aqui o que eu falo, porque é o que eu creio. Sabe, se eu não sou ofensivo a ninguém, eu tenho direito de passar a minha cultura, que eu creio que é a cultura do céu, para aqueles que compartilham dessa cultura comigo, e para os meus filhos e para a minha descendência. Eu tenho direito disso. Sabe, e a gente tem muito cuidado com isso. Eu vou orar pela Raquel, vou orar pela Denise e vou orar pelo Lima Rodrigues. Senhor, nós colocamos a Raquel, a sua família. Ó Deus, que eles possam se sentir abençoados nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa estar derramando um bálsamo, ó Deus. Ó Deus, um renovo, um novo ciclo espiritual, abençoando, ó Deus, o marido da Raquel, o seu filho. Ó Deus, e que o Senhor possa proporcionar tempos de felicidade, de paz, de harmonia, e que eles possam ser completamente supridos das necessidades deles. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles, gerando e fortalecendo o lar e a família. É isso que nós desejamos. Ó Deus, a Raquel tem se disposto, tem batalhado na fé conosco, tem sido uma irmã abençoada. Ó Deus, que tem buscado intimidade contigo. Que o Senhor possa prosperar os seus caminhos, abençoando a sua casa, no nome poderoso de Jesus. Senhor, nós oramos pela Denise. Senhor, ó Deus, nós oramos para que a mãe dela, que hoje recebeu uma notícia de glicose alta, que o Senhor possa estar providenciando a cura. Ó Deus, que ela possa estar, sabe, fazendo a parte dela, capinando o solo dela, retirando todo o doce, todo o refrigerante da sua alimentação, e que o Senhor possa estar regulando todo o funcionamento do seu corpo. Senhor, nós liberamos uma palavra de cura e uma palavra de bom senso e sabedoria. Senhor, que ela possa se sentir abençoada. Guarde a Denise, sabe, ela nos acompanha há uns 3 ou 4 meses e tem sido preciosa para mim. Sabe, Deus tem me dado uma filha de coração, sabe, e ela tem nos acompanhado, sabe, e tem sido, sabe, um grande despertar de Deus no meu coração, de uma entrega genuína e de estar podendo ajudar o crescimento espiritual dela. Que Deus abençoe, Denise. Fique com Deus. Senhor, eu coloco a vida do Lima Rodrigues, da sua família nas suas mãos. Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada detalhe da sua vida. Senhor, aquilo que ele tem pedido em Deus, aquilo que ele tem declarado como promessa da sua palavra. Senhor, gera, Senhor, libera no mundo espiritual, que o Senhor possa derramar sobre ele, ó Deus, todo o seu amor, e possa estar realizando, ó Deus, abrindo portas espirituais, ó Deus, para que ele possa ser suprido nas suas necessidades. Senhor, providencia as suas petições, abençoa, livra de toda maldade humana, livra de toda doença. Senhor, gera um coração voltado para a sua obra, desperta o seu chamado, ó Deus, e que ele possa ser abençoado, mas também ser abençoador na vida daqueles que estiverem perto dele. Senhor, nós colocamos a Marília nas suas mãos. Senhor, nós apresentamos a sua família. Ó Deus, e que eles possam, sabe, receber do Senhor, sabe, tudo aquilo que humanamente não é possível. Sabe, nós aprendemos que temos que ter bom senso, mas o bom senso tem limite. Mas o Senhor é aquele Deus que supera os limites humanos e nos proporciona por fé, sabe, o movimento de todas as montanhas que nos apresentam como barreiras, como dificuldades. São em Ti que nós encontramos essas respostas, sabe, esse ultrapassar,
sabe, daquilo que humanamente não é possível, que o Senhor seja com a Marília e sua família, livrando de todo mal, abençoando a sua casa, abrindo novos ciclos, no nome poderoso de Jesus. Senhor, nós apresentamos a Francineide Tavares, Senhor, que haja o surpreender do poder da ação do seu Espírito Santo nesses dias sobre a vida dela, sobre a casa dela. Senhor, o Senhor tem falado no meu coração, o Senhor tem liberado uma palavra, sabe, na área financeira, não de riqueza para esse mundo, mas que traga contentamento na vida dela. Sabe, o Senhor liberou agora no meu coração essa palavra. Eu não sei se ela está passando por alguma dificuldade, sabe, mas eu queria declarar na vida dela, vai haver contentamento no Senhor. Sabe, as suas petições, aquilo que você tem clamado, vai ser suprido na sua vida. Sabe, que você possa ter convicção que toda tempestade vai ser cessada no nome de Jesus. Jesus vai levar o barco da sua vida, sabe, do local dessa tempestade, para um local de calmaria, aonde o sol vai se abrir e você vai se sentir completamente suprida por aquilo que está disponível no mundo espiritual e que está sendo liberado sobre a sua vida no nome poderoso de Jesus. Amém, meus amados? Sabe, toda segunda-feira às 8 horas, convide pessoas, compartilhe na sua página pessoal essa live. Quando terminar aqui, vai lá, compartilhe na sua página. Sabe, nós não estamos aqui atrás de muitas pessoas. Nós estamos aqui atrás de pessoas que querem viver um evangelho verdadeiro, sem promessas falsas, sabe, sem coisas que não são de Deus. Nós vivenciamos a igreja, sabe, do gospel, vivenciamos isso, você sabe disso, você gosta disso muitas vezes, mas sua vida não muda. Sabe, o meu chamado é trazer você para cá com simplicidade, te dando feijão com arroz. Sabe, você talvez não vai aqui nas lives receber um churrasco na melhor churrascaria que você já teve. Sabe, mas eu queria te dizer que o feijão com arroz que vai te dar sustento para você mudar a história da sua casa, mudar a história espiritual da sua vida, você vai receber aqui. E você vai ter a sua vida espiritual, a sua família transformada. Sabe, se você tem gostado do que a gente tem feito, compartilha. Sabe, chama as pessoas a curtirem. Sabe, isso é o que a gente faz quando a gente gosta. Sabe, alguém quando vai no show de rock, compartilha com todo mundo. E a obra de Deus não tem financiador, não tem divulgador, sabe, e nós somos aqueles que temos que estar dispostos a fazer isso. Que Deus abençoe você, uma noite abençoada, e obrigado por essa comunhão preciosa, por você estar aqui comigo. Nós somos um só corpo. Eu queria te dizer que não adianta você não vir aqui segunda-feira, porque no céu você vai ter que me aturar. Eu já não vou estar mais pregando, mas eu vou continuar te amando, porque no céu seremos um só com o Senhor. Que Deus te abençoe.